Todas as vezes que eu falo da formação do Novo Testamento, eu recebo uma série de comentários de católicos romanos dizendo que eu não posso usar a Bíblia para criticar o catolicismo porque foi a Igreja Católica que me deu uma Bíblia. Essa é a visão padrão no mundo da apologética católico-romana. É a ideia de que a Bíblia foi dada a todos pela Igreja Católica. Jimmy Akin, por exemplo, um dos mais famosos apologetas do catolicismo romano, escreveu um livro chamado A Bíblia é um Livro Católico, onde ele diz: todos os cristãos têm uma dívida enorme com a Igreja Católica, pois foi por meio dela que a Bíblia foi dada ao mundo. Tem dois erros fundamentais desse argumento. O primeiro é que não existia a Igreja Católica Apostólica Romana no período do cristianismo primitivo. Isso é uma declaração de fé dos católicos, não é algo que eles conseguem provar. De fato, você pode provar algo diferente quando você olha para as doutrinas e para o modo como o cristianismo se configurava no mundo primitivo. Era bem diferente do catolicismo romano moderno. Parte da fé católica é acreditar que o catolicismo romano começou com a declaração de Jesus em Mateus 16, de que ele edificaria a sua igreja, quando, na verdade, Jesus funda a sua igreja, sim, ali, mas a Igreja Católica só começa a se desenvolver como Igreja Católica muito posteriormente. O problema é que o termo católico era usado para se referir à igreja, o que significava universal, era a Igreja Católica, a igreja universalmente reunida, de onde os católicos romanos tentam fazer parecer que o catolicismo, com suas instituições e doutrinas como desenvolvida hoje, existia exatamente do mesmo jeito no período primitivo. Essa é uma falácia que eu chamo de romanismo retroativo. É querer projetar no cristianismo dos primeiros séculos uma visão da Igreja Católica como instituição atual em toda e qualquer referência à Igreja Universal que é encontrada nos primeiros escritos. Mas eu preciso de um outro vídeo só para lidar com esse ponto. Esse vídeo é sobre o segundo erro. É o erro de dizer que a Igreja nos deu a Bíblia. Essa é justamente a falácia que eu quero responder no vídeo de hoje. Segundo os apologistas do catolicismo romano, o maior ponto fraco dos protestantes no que diz respeito à Bíblia é que não existe nada na Bíblia que valide a própria Bíblia. E que por isso os protestantes precisam de autoridade externa à Bíblia para validar a Bíblia. Essa autoridade seria a Igreja Católica. Logo, o sola Escritura, a ideia de basear sua fé unicamente na Escritura, não faria sentido. Mas será mesmo? Fica com a gente que nós vamos conversar sobre como o cânon define o próprio cânon. Sim, o vídeo de hoje é sobre como a Bíblia define a própria Bíblia. Nós gravamos recentemente um vídeo falando sobre quando o cânon foi fechado. Nesse vídeo, nós chegamos à conclusão de que o cânon do Novo Testamento foi fechado no fim do século I, quando o último texto canônico foi escrito. É um dado academicamente reconhecido que no fim do segundo século, os 4 evangelhos, as epístolas paulinas, 1 Pedro e 1 João, já eram amplamente usados pelas igrejas e possuíam autoridade como palavra de Deus em quase todo lugar. Foi o B.B. Warfield, um dos maiores teólogos protestantes da história, que argumentou que o cânon do Novo Testamento foi concluído quando o último livro autoritativo foi enviado para qualquer que fosse a igreja específica pelos apóstolos. Isso, a gente sabe, foi quando João escreveu o Apocalipse por volta de 98 depois de Cristo. Agora, se a igreja de Éfeso, que era a destinatária do livro do Apocalipse, tinha ou não um cânon completo quando recebeu o Apocalipse, isso ia depender se havia alguma outra epístola, como por exemplo a epístola de Judas, que ainda não havia chegado a ela com alguma prova autenticadora de sua apostolicidade. O Warfield argumenta que, claro, a gente tem certeza, a gente sabe disso, que todo o cânon não foi universalmente recebido por todas as igrejas até um pouco mais tarde. A igreja latina do segundo e terceiro século não sabia bem o que fazer com a epístola aos Hebreus, por exemplo. As igrejas sírias não tinham um bom relacionamento com parte das epístolas católicas e com o livro do Apocalipse por algum século. Mas desde os tempos de Irineu, a igreja de forma geral tinha todo o cânon como nós possuímos agora. E embora uma parte da igreja possa ainda não ter ficado satisfeita com a apostolicidade de certo livro ou de algumas cartas, e embora algumas dúvidas possam ter surgido depois em parte da igreja quanto à apostolicidade de certos livros, como por exemplo o livro do Apocalipse, ainda assim, em nenhum caso foi mais do que uma respeitável minoria da igreja que foi lenta em receber ou que veio depois a duvidar das credenciais de qualquer um dos livros que antes constituíam e que hoje ainda constituem o cânon do Novo Testamento, que é aceito pela igreja de forma geral. Agora, claro, existe um problema, e é um problema que a gente tem que resolver. Você pode concordar que o cânon foi fechado no século I, como a gente argumentou naquele vídeo, mas como e quando esse cânon se tornou unânime entre todas as igrejas? A resposta católico-romana padrão é que esse cânon só passou a existir de fato no século IV, quando a Igreja Católica definiu o cânon e, para citar novamente os apologetas católicos, deu a Bíblia para a igreja. Essa resposta tem alguns problemas. O primeiro é confundir a construção da unanimidade do cânon com a própria formação e criação do cânon. O cânon já existia e era quase um consenso já no fim do primeiro século. Esse é o dado que eu citei naquele vídeo passado. Mas em segundo lugar,
Há o erro em acreditar que houve uma decisão oficial e autoritativa que resolveu algum tipo de bagunça prévia acerca do cânon, quando na verdade tudo o que aconteceu no século IV foi um registro daquilo que já era natural, comum e amplamente aceito nas igrejas cristãs do mundo primitivo. Agora, de longe, o maior problema da resposta católica romana é acreditar que a unanimidade canônica que foi alcançada no século IV significa que eles criaram a Bíblia, como você vai encontrar nesses livros e vídeos de apologética católica, tanto em português como em inglês aqui no YouTube. Ou que se não houvesse igreja católica, nós não teríamos uma Bíblia. De fato, como a Bíblia foi criada a partir de documentos que foram escritos para as igrejas de cada localidade, se não houvesse uma igreja, não haveria texto sagrado, porque esses textos não seriam escritos. Mas precisava existir especificamente uma igreja católica romana para que houvesse uma Bíblia? Obviamente não, porque nós teríamos a Bíblia de qualquer modo. Fosse uma igreja católica romana, uma igreja protestante, podia ser uma igreja huguenote, podia ser qualquer ajuntamento de crentes ali. Você não precisa de uma igreja católica romana para ter uma Bíblia. Você só precisa dos destinatários daquelas cartas, que eram as igrejas que existiam de modo local ainda no mundo primitivo, sem uma autoridade central que ditasse todas as coisas como eles fazem parecer que existia. Nós teríamos a Bíblia de qualquer modo e um cânon fechado e definido de qualquer modo. Não é uma decisão da igreja. O cânon é um dado da realidade. O cânon é uma decisão de Deus. Deus nos entregou o cânon. Deus nos deu a Bíblia. A igreja apenas recebeu. O cânon se impõe por si mesmo. De verdade, se nós perdêssemos todos os documentos e dados históricos que existem do século III até o século XXI, nós ainda poderíamos encontrar o cânon do Novo Testamento sem muita dificuldade. Nós não precisamos de decisões do século IV para encontrar unanimidade no cânon. Os dados necessários para isso já existiam no fim do século I. O que eu vou defender nesse vídeo é justamente a tese de que o cânon é autenticado, ou seja, ele não precisa de nada externo a ele para ser definido. O cânon existe por si mesmo, porque há nele tudo o que é preciso para que ele seja reconhecido. O próprio cânon define o cânon. Quando a gente diz isso, tem um pessoal que começa a ficar irritado. Então você está me dizendo que existe uma lista de livros do Novo Testamento nas páginas do Novo Testamento? Porque é isso que o pessoal faz parecer. Quando a gente fala que o cânon é auto-autenticado, ou que a gente crê em sola escritura, ou que a gente não precisa da Igreja Católica para nos dar a Bíblia, é como se a gente estivesse argumentando que havia um livro bíblico com a lista dos livros bíblicos. E se não for assim, não tem como a Bíblia definir a própria Bíblia. O que, no fim das contas, seria até mesmo inócuo. Não funcionaria ter uma lista de livros bíblicos dentro da própria Bíblia, porque você precisaria de algo para validar esse próprio livro. O que faz com que o Novo Testamento defina o próprio Novo Testamento não é que existe uma lista de livros canônicos dentro do próprio Novo Testamento. O que é que faria esse livro ser canônico? Então, o argumento católico continuaria do mesmo jeito. Não faria nenhuma diferença esse tipo de artifício, esse tipo de recurso. O que os católicos pedem pra gente para provar o sola escritura é algo que eles não aceitariam como prova do sola escritura. Porque eles diriam que, o que é que valida então esse livro aí? Não é esse o caminho. O que faz com que o Novo Testamento defina o próprio Novo Testamento é que o Novo Testamento já deixa claro em vários dos seus livros que ele estava sendo escrito e quais seriam as características desses documentos que estavam sendo escritos. Quando Jesus vive no seu ministério terreno e prega, ele deixa claro no Evangelho de João que os seus apóstolos receberiam do Espírito Santo novas revelações sobre a sua doutrina. Esse Cristo escolheu os seus apóstolos e, baseado em sua própria autoridade, os deu poder e os comissionou para serem o fundamento da igreja. Por sua morte e ressurreição, Jesus prova que ele era realmente enviado por Deus e, tendo uma autoridade própria, auto-autenticável, Jesus escolhe os seus apóstolos. O que é que autentica a autoridade dos apóstolos? É Cristo Jesus. Quando, por meio de sua morte e ressurreição, escolhe aqueles 12 homens e diz que eles continuariam a mensagem da revelação. Esses apóstolos, escolhidos pelo próprio Cristo como continuadores da sua revelação e autenticados por esse Cristo que é o próprio Deus, o fundamento de toda a autoridade, então continuam o seu ministério escrevendo textos que, veja, eles próprios diziam que vinham de Jesus, eles dizem que esses textos deveriam ser recebidos como palavra de Cristo, e eles próprios chamam esses textos de Escritura. Muita gente não consegue entender. Quando a gente fala do Novo Testamento, as pessoas dizem, mas quando Paulo fala da Escritura, ele está falando unicamente do Antigo Testamento. Quando Pedro fala da Escritura, ele está falando unicamente do Antigo Testamento. Mas o próprio Pedro chama os escritos de Paulo de Escritura. O próprio Paulo ordena que suas cartas sejam recebidas na igreja e lidas na igreja do mesmo jeito que a Escritura do Antigo Testamento era lida no culto comunitário.
As cartas eram distribuídas entre as igrejas, como se fazia com os rolos da lei. Ele mesmo disse que o seu ensino deveria ser recebido como palavra do próprio Senhor. Eles disseram para as igrejas que eles deveriam tratar os seus escritos do mesmo modo como tratavam a revelação do Antigo Testamento. Ou seja, eles sabiam que estavam escrevendo o texto da nova aliança. Os apóstolos sabiam que estavam escrevendo um novo testamento. Se essa é uma ideia totalmente nova para você, se você ouve isso e parece uma coisa muito estranha, provavelmente você não está muito alinhado com boa parte do consenso acadêmico do ambiente protestante hoje. Então, se você não conhece, você nunca ouviu falar dessa história, dê um passo para trás e antes de deixar seu comentário raivoso, você tem que conhecer aquilo que parece novo para você. Um livro que vai te ajudar nessa tese se chama A Heresia da Ortodoxia. Você tem ele em português. Você pode ter essa tese apresentada de forma muito profunda ali, bem ampla, argumentos acadêmicos muito sérios. Ou, se você quiser uma coisa mais palatável, você pode ver o nosso vídeo sobre esse assunto. A gente tem um vídeo inteiro só defendendo essa tese. Aqui é um resumo de alguns segundos de algo que lá eu tratei por vários minutos. Então é só ir no nosso vídeo para você entender melhor esse argumento. Quando terminar esse vídeo aqui, você pode ir lá, se você quiser conhecer melhor as bases bíblicas e todo o argumento que estabelece esse ponto. O que a gente vai tratar como pressuposto aqui é que os apóstolos sabiam que estavam escrevendo o texto da nova aliança. Além disso, o próprio texto bíblico vai dizer que o fundamento da igreja é a revelação apostólica, o que deixa claro que o fundamento doutrinário da nova aliança seria os textos desses apóstolos. É o que nós lemos no texto famosíssimo de Efésios 2:20, quando Paulo diz que nós, a igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, a Bíblia diz qual seria o fundamento doutrinário da igreja. Seria a doutrina ensinada pelos apóstolos, revelação da nova aliança, e pelos profetas, revelação da antiga aliança, tendo Cristo como o fundamento do ensino deles. Esses apóstolos, que sabiam que estavam escrevendo o Novo Testamento, mostraram em seus escritos que suas doutrinas seriam o fundamento de toda a igreja. O que é isso? Senão a Bíblia definindo a própria Bíblia. É o texto apostólico definindo que o texto apostólico seria o fundamento da igreja. Raciocínio circular. Você acusa. Não. Autoridade fundamental. É um raciocínio circular se eu tentar usar alguma autoridade que não é final para validar a si mesma. Mas quando a autoridade da Escritura é validada pelo próprio Cristo e esse Cristo é o Deus vivo, você não vai olhar na face do Deus vivo quando você vê-lo no último dia, vai perguntar, mas o que é que valida a sua autoridade? O que valida a autoridade de Deus é Deus. É um raciocínio circular? Não. É o fundamento do poder e da glória do Criador de toda a existência. Aquele que tem a sua autoridade auto-autenticada. Diz, o que me prova sou eu mesmo. Você não vai chegar diante dos olhos como chama de fogo no último dia e perguntar o que é que valida a sua autoridade, Senhor, porque a autoridade dele emana dele próprio. Esse Deus, cuja autoridade emana de si, deu toda a autoridade para Cristo Jesus. A autoridade desse Cristo Jesus, validada pela sua morte e ressurreição, deu aos apóstolos a missão de trazer o fundamento da igreja. E esses apóstolos escreveram as cartas, os textos, os livros que fundamentam a igreja, e esses apóstolos entregaram isso para a igreja dizendo, recebam isso, tratem como escritura. O que é que valida então a autoridade da escritura? Não é a igreja. O que valida a autoridade da escritura é a escritura, como voz do próprio Deus. Porque quem valida e autentica a escritura é Cristo, pelo seu poder próprio, pela sua autoridade própria. Razão circular uma ova. Se está diante do Deus vivo, ele é a razão circular no fim das contas então. Quando você chega no fundamento da autoridade final de todas as coisas, você chegou no fim da linha. Ele valida a si próprio. A gente vai explicar isso um pouco melhor daqui a pouco no vídeo. Mas é por isso que a gente acredita que a gente tem a Bíblia definindo a própria Bíblia. De novo, vá ver o nosso vídeo sobre sola escritura e expectativa canônica. Vai te ajudar a entender um pouco mais disso. E aliás, eu indico, se você é novo no canal, chegou aqui há pouco tempo, vá conferir toda a nossa playlist que conta com todos os vídeos sobre formação e preservação da Bíblia. Se você não viu nenhum desses vídeos, veja pelo menos 3 deles, porque eles montam a história de um argumento que a gente está construindo aqui. O vídeo sobre cânon do Antigo Testamento, onde eu respondo se Lutero tirou livros da Bíblia, sobre como é que a gente sabe qual é o cânon da Antiga Aliança, qual é o cânon do Antigo Testamento, se a gente segue os deuterocanônicos ou não, Bíblia Católica, Bíblia Evangélica, vai ver esse vídeo. Em seguida, vê o nosso vídeo sobre sola escritura e expectativa canônica, que fala sobre a expectativa de um texto da Nova Aliança, e então o nosso vídeo de 2 semanas atrás, onde a gente fala sobre quando o cânon do Novo Testamento foi fechado. Esse vídeo é o quarto que encaixa esse argumento, até a gente chegar no nosso próximo vídeo, que vai ser sobre formação do cânon do Novo Testamento. É uma boa jornada, mas assuntos importantes cobram uma jornada importante. Bom, então o que a gente tem até aqui? A gente tem até aqui Jesus dizendo que seus apóstolos trariam as bases doutrinárias da igreja, os apóstolos deixando claro que estão escrevendo novas escrituras, um Novo Testamento, que seria tratado como se fosse a revelação de Cristo e fundamento da igreja. Isso restringe as bases textuais dessa nova aliança aos textos que provêm do corpo apostólico e que estavam sendo recebidos pelas igrejas, o que mostra o cânon definindo o próprio cânon, o que, para nós, refuta completamente a ideia de que nós precisávamos de uma autoridade externa para validar a própria Bíblia. Imagina a seguinte analogia, para te ajudar a entender o que eu estou dizendo aqui. Imagina que Jesus casou e teve filhos. É um cenário absurdo, mas é só uma analogia. Jesus casou e teve aí uns 15 filhos. Para o mundo antigo, isso não é nenhum número improvável.
Esses filhos nascem e crescem com algumas características divinas. Entra aí na minha fantasia aqui. Eles pregam a mensagem do evangelho, instruem a igreja no caminho da fé, nunca cometem pecados, os filhos nunca discordam entre si. Enfim, são pequenos reflexos do próprio Deus na terra. Depois que Jesus morre, esses filhos começam a ir de igreja em igreja para ensinar a vontade de Deus ao seu povo. As igrejas os recebem, os ouvem como pregadores infalíveis do verdadeiro Cristo, como reflexos do próprio Deus no mundo, mas algumas igrejas não chegaram a receber todos os filhos em seus cultos. São 15 filhos, eles se espalham por aí e nem todos conseguiram ir em todas as igrejas. Mas a maioria das igrejas conseguiu receber pelo menos uns 10 filhos, uns 13 filhos. A maioria das igrejas recebeu quase todos, embora algumas recebessem um pouco menos. Com o tempo, no entanto, algo começa a acontecer. Algumas igrejas recebem um ou outro que se dizia parte do corpo de filhos de Jesus. Até pareciam filhos de Jesus, ensinavam a mesma doutrina, mas não eram realmente filhos dele. Além disso, em outros lugares, alguns grupos radicais começaram a dizer que Jesus teve só 2 filhos. Jesus não teve mais que 3 filhos. E que os outros filhos tinham que ser rejeitados. As igrejas, então, começam a discutir sobre isso. Esse aqui é filho mesmo, esse aqui não é filho não. Até que no fim do século IV, eles montam uma lista oficial dos filhos de Jesus, constando o nome de todos que eram conhecidos pelas comunidades e rejeitando todos aqueles que não eram ligados a Cristo. Me responda, quando o grupo dos filhos de Jesus foi criado? Quando esse corpo de filhos de Cristo foi de fato dado à igreja? Foi quando eles nasceram? Foi quando eles cresceram e desenvolveram o seu ministério ali entre a igreja? Ou foi quando a lista com seus nomes foi formada e escrita num papel? Fica um tanto óbvio que por mais que a lista posterior seja realmente importante para uma consolidação pública e formal de quem eram esses filhos de Jesus, eles, na verdade, existiam como um corpo de mensageiros independente de qualquer lista. Essa lista não conferiu qualquer autoridade especial a esses filhos. E mais, seria muito absurdo dizer a igreja foi quem criou os filhos de Jesus, ou a igreja quem deu esses filhos de Jesus para o mundo, ou foi a igreja quem formou os filhos de Jesus. Agora, saindo dessa analogia, troca filhos pelos textos que foram inspirados por Jesus como palavra de Deus para o fundamento da igreja. Jesus inspirou os textos dos seus apóstolos e daqueles ligados aos apóstolos. Essa comunidade de escritos existia, estava circulando nas igrejas. Existiam nesses escritos, dentro deles próprios, todas as características da inspiração. Com o tempo, alguns escritos que não eram inspirados acabaram circulando também entre algumas igrejas, como se fossem inspirados. E alguns escritos inspirados não chegaram em todas as igrejas. Com o tempo, as igrejas foram chegando em um consenso sobre quais eram, de fato, os livros apostólicos, até chegar em uma lista unânime do século IV. Mas me diga, isso significa que a igreja nos deu a Bíblia? É certamente mais apropriado dizer que Jesus nos deu a Bíblia, que a igreja apenas a recebeu. É isso que nós chamamos de cânon autoautenticável. Quem melhor desenvolveu isso foi um teólogo chamado Michael Kruger, em um livro que você já me viu citar várias vezes aqui nesse canal, chamado Canon Revisited. É talvez o tour de force sobre formação do cânon que a gente tem aí no mundo. Meu livro favorito sobre o assunto. Infelizmente, a gente não tem ele ainda disponível em português. Então, daqui em diante, tudo que eu vou dizer nesse vídeo aqui é um resumo do capítulo 3 do livro do Kruger sobre a autoautenticação do cânon. Eu recomendo muito a leitura do livro inteiro, se você tiver interesse em um argumento maior. Mas se você é daqueles que vê o filme para não ler o livro, então bora comigo que a gente vai discutir isso agora. Quando nós falamos da autoridade da revelação, tanto católicos como protestantes precisam de uma autoridade autoautenticável em algum lugar. Alguém deixou um comentário no nosso vídeo da semana passada sobre inerrância bíblica dizendo que é uma falácia usar a Bíblia para provar a Bíblia. Eu entendo. Seria se nós não estivéssemos falando da autoridade final e última da existência. Quando Moisés chegou diante de Deus e perguntou: mas eu vou em nome de quem? Jeová disse: diga que o eu sou te enviou. Moisés não perguntou: mas esse eu sou é validado por quem? Chega uma hora que você encontra a fonte e a origem última de toda a autoridade. Uma vez que nós estamos falando de Deus e de metafísica, você não pode aplicar as mesmas regras do que você aplicaria a um líder civil ou humano, ou algum tipo de papel que você pega aí na rua. Você vai usar o que muitos chamam de lógica circular quando você chega naquele que é a origem da existência. Católicos e evangélicos fazem uso de autoridades autoautenticáveis em algum momento. Você sabe que isso é um recurso filosófico muito comum, né? Se você olhar para Kant e pensar no pensamento a priorístico, o que é uma ideia a priori? Ou então, o que é uma ideia axiomática? São ideias autoevidentes, são percepções que não podem ser provadas por nada além delas próprias. É um recurso comum na filosofia, é um recurso inescapável quando você fala de Deus, porque nós estamos falando de uma fonte e de uma origem absoluta de toda autoridade. Então, como eu tô dando muito exemplo e ilustração nesse vídeo, para tentar clarificar e deixar mais fácil, ideias que parecem às vezes muito complexas e um pouco filosóficas. Então, deixa eu ir de novo para uma ilustração. Pensa nos debates sobre a origem do universo. Os cristãos argumentam que tudo o que existe tem uma causa. É o famoso argumento cosmológico. Nada existe do nada. Então, tem algo que existe aqui, algo causou isso, e o que causou isso também foi causado por alguma outra
coisa, e você vai olhando para as causas de cada coisa até voltar ao que? Ao início do universo. Quando você chega no início do universo, você precisa chegar a algo que seja infinito, não causado, que seja o causador de tudo. Para nós cristãos, esse princípio primeiro e eterno, não causado, é Deus. Os ateus, antes, argumentavam que essa causa primeira e eterna era o próprio universo. O universo não foi causado por ninguém. O universo é essa causa primeira porque ele sempre existiu. Mas com a descoberta do fato de que o universo tem um início, algo além do próprio universo, então, precisa ser essa causa primeira. E desde a teoria do Big Bang, que é uma teoria que um padre católico, certo, foi o responsável por formar, os ateus acabaram em maus lençóis porque até hoje não conseguem argumentar qual é essa causa primeira de todas as coisas. Eles vão argumentar que o universo existia já todo condensado em um tipo de existência pré-Big Bang, antes do tempo e antes do espaço, onde toda energia e matéria estava concentrada e que isso existia desde sempre, desde antes do tempo. O que é uma fé muito bonita. Eles só não conseguem explicar como é que essa energia, essa força impessoal e eterna passou a formar o universo. Mas isso também é tema para outro vídeo. O que eu quero dizer é que no fim das contas, quando você volta o bastante, sempre vai ter esse sempre existiu por si mesmo e não foi causado. Então quando o ateu tenta responder o nosso argumento de que, não, olha o mundo, olha a complexidade do universo, alguém tem que ter criado isso, dizendo, então quem foi que criou Deus? Como se fosse um argumento de verdade, eles estão agindo como alunos do pré-escolar, porque você precisa chegar a uma causa não causada de toda a existência. Eles chegam a uma existência condensada que se descondensou. Nós chegamos no Deus vivo, que existe desde sempre. Ambos possuem algo não criado. A diferença é que o nosso faz sentido. Desculpa aí você que é descrente, que é ateu, que, sei lá, tá levando patada de graça aí. O que eu quero dizer é que no fim, nós sabemos que precisa existir algo não causado e eterno de onde veio tudo. Eu tô tentando montar essa analogia para dizer que a mesma coisa se dá quando nós falamos da autoridade da revelação. Quando falamos sobre a autoridade divina, nós sempre vamos acabar voltando para o próprio Deus e a sua testificação de si mesmo. Quer um exemplo disso? Quando Deus apareceu para Abraão, em Gênesis, fazendo a promessa da sua aliança, Deus jurou, e jurou por alguém. Por quem Deus jurou? Você lembra? Geralmente você jura por alguma coisa que é mais importante do que você mesmo. O pessoal diz, eu juro pela minha mãe, e coisas assim. Mas quando Deus vai jurar, ele não tem ninguém maior do que ele próprio por quem jurar. Então, olha, ele jura por si próprio. Isso está dito em Hebreus 6, versículo 13, onde nós lemos, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Olha só, Deus se revela. E o que Deus usa para balizar a autoridade da palavra revelada? Nada além de si próprio. Isso é uma autoridade auto-autenticada. Deus não evocou outra autoridade, ou outro povo, ou um outro grupo que lhe reconheceu. Deus não disse, olha ali, aquele grupo de sacerdotes que reconhecem minha palavra como verdadeira, que esta porção específica do que eu estou falando é verdade. Não, nada disso. Ele não precisa de nada disso, porque ele valida a si mesmo. Ou seja, qual é a base externa a Deus que nós usamos para validar Deus? Nenhuma. Ela não existe. Não existe nada externo a Deus que precise existir para validar Deus, porque ele jura por si mesmo. E nós podemos ver o mesmo com relação à Escritura, pois ela define a si mesmo, se apresenta e como voz de Deus é instrumento da própria compreensão do que é a Escritura. Então, o que é um cânon auto-autenticado? É a ideia de que o cânon bíblico é definido pelo próprio cânon bíblico. Não por termos na Bíblia uma lista formal de quais são os livros canônicos, mas porque existem características intrínsecas a esses documentos que fazem com que eles sejam diferentes de qualquer outros documentos e recebidos como revelação por aqueles que possuem o Espírito de Deus em seus corações. O Michael Kruger vai argumentar que a auto-autenticação do cânon se refere à maneira como o próprio cânon fornece a direção e a orientação que são necessárias sobre como ele deve ser autenticado. Em essência, dizer que o cânon é auto-autenticado é simplesmente reconhecer que não se pode autenticar o cânon sem apelar para o cânon. Ele define os termos de sua própria validação e investigação. Um cânon auto-autenticado não é apenas um cânon que afirma ter autoridade, nem é simplesmente um cânon que contém evidência interna de uma autoridade, mas sim um cânon que orienta e determina como essa autoridade deve ser recebida e reconhecida. Nós temos a tendência de acreditar que nós não temos justificativas para sustentar uma crença, a menos que ela possa ser autenticada com base em outras crenças. E é daí que muitos vão acreditar na doutrina católico-romana de que você precisa da autoridade da igreja para validar o cânon da Escritura. Mas essa abordagem ignora a natureza única do cânon. O cânon, como palavra de Deus, não é apenas verdadeiro, mas é ele próprio o critério da verdade. É uma autoridade final. Mas como sabemos que uma autoridade é de fato autoridade final? Se tentarmos validar uma autoridade final apelando para alguma outra autoridade, então a gente acaba de mostrar que ela realmente não é autoridade final. Assim, para que as autoridades finais sejam autoridades finais, elas devem ser o padrão para sua própria autenticação. Dizer que é a igreja quem define o cânon é como dizer que é a igreja quem define o que é a palavra de Deus, ou que é a igreja quem define a autoridade do Senhor, mas a autoridade de Cristo está nas características que são intrínsecas
ao próprio Deus. E isso se revela no texto que ele inspirou. Por isso que para os católicos romanos, a igreja tem que ter um peso de revelação pelo menos idêntico da Escritura. Para que a igreja possa definir a Escritura, a igreja precisa ter a mesma autoridade da Escritura. E você vai encontrar isso dentro do ambiente católico romano com esse tripé de autoridade, onde Escritura, tradição e magistério, no fim das contas, têm o mesmo peso de autoridade e de revelação. Você precisa de uma igreja que seja tão poderosa quanto a palavra de Deus, para que a igreja tenha autoridade para definir a palavra de Deus. Mas ora, se não é a Escritura quem forma a igreja, mas se é a igreja quem forma a Escritura, a gente tem um problema, porque aí a igreja tem uma autoridade maior do que a Escritura. Como a igreja poderá dar para o mundo uma Bíblia se a igreja é menor ou igual à Bíblia? Ela deveria ser superior à Bíblia para fazer isso. O que faz com que o grupo católico, a igreja católica como instituição, seja vista com autoridade muito superior até a própria revelação da palavra de Deus. E então o catolicismo vai olhar para a igreja de forma extremamente elevada e, segundo alguns críticos, até mesmo idólatra. Características que são entregues à igreja no catolicismo são características que colocam a igreja, às vezes, acima até da própria revelação de Deus. Os católicos certamente vão argumentar que, na verdade, a igreja é derivada da revelação de Deus, derivada da autoridade de Deus, e que existe uma retroalimentação das três coisas, mas me parece muito estranho poder colocar na mão da igreja o poder de definir o cânon, o poder de dar a Bíblia para o povo, e a igreja ainda assim ser sujeita à Bíblia, ou no mínimo em pé de igualdade com a Bíblia. Infelizmente, muitos acreditam que a Bíblia precisa de uma autoridade externa que lhe valide. Mas se a Bíblia é a palavra do próprio Deus, e o Deus que jura por si mesmo entregou a sua palavra, como a gente pode olhar para essa revelação do Deus e esperar que ela só seja aceita por meio da validação de algum outro grupo? Você acredita que quando encontrar Deus face a face, você vai dizer, pera, eu preciso que a igreja reconheça a sua autoridade a partir da autoridade dela como representante sua na Terra? Claro que não. E por que é que isso parece tão absurdo? Porque sabemos que ao encontrarmos a Deus diretamente, a autoridade dele se impõe diretamente a você. Porque ele é Deus, e é dele que toda a autoridade deriva. A mesma coisa acontece quando encontramos a palavra de Deus em sua revelação. Quando você encontra a voz de Deus falando, o que é que você espera que valide a voz de Deus? Nada, senão a própria essência do que é a voz de Deus. Sendo assim, quando Deus nos dá sua voz na Escritura, essa voz é reconhecível simplesmente pelo que ela é. Não precisamos de nada externo à Escritura para validá-la, para legitimar aquela voz. Só precisamos ouvir. Se ouvimos Deus falando pelo texto, já temos aquilo que consegue validá-lo, porque reconhecemos a voz do próprio Deus. Isso é bíblico, tá? Jesus disse que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor em João capítulo 10. Você vai ler Jesus dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Esse é um texto pequeno, mas poderoso. Minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Quando somos ovelhas de Jesus, nós temos uma capacidade dada pelo Espírito de forma sobrenatural de reconhecer onde está a voz de Deus e então seguir essa voz. Se a voz de Jesus é dada a nós, principalmente por meio da Escritura, nós então, por sermos ovelhas, podemos ouvir onde é que Deus está falando conosco. Podemos ouvir que textos são Escritura e quais não são. A declaração de Jesus de que minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguirão não é evidência da autoridade da decisão da ovelha de seguir, mas é evidência da autoridade e eficácia da voz do pastor. Afinal, o ato de ouvir é por definição derivado e não constitutivo. Não é sobre a grandeza da autoridade da ovelha para definir qual é a voz e qual não é a voz do pastor. Na verdade, sobre a eficácia da voz, sobre como essa voz é inconfundível. E por isso a ovelha não pode não ouvir. Assim, quando o cânon é entendido como voz de Deus, como algo auto-autenticado, é claro que a igreja não escolheu o cânon. Mas o cânon, em certo sentido, escolheu a si mesmo. Porque o cânon é Deus falando, e foi Deus quem definiu como se daria a sua voz. Se nós somos ovelhas, a voz desse pastor pode ser ouvida, e nós vamos ouvi-la. Nada externo precisa validar essa voz. Como eu disse anteriormente, essa é uma ideia que é comum até mesmo no mundo da filosofia secular. Pensa no mundo da razão. O mundo pós-iluminismo diz que tudo deve ser explicado racionalmente. Mas se eu te pedir para provar por que a razão é boa, e que as coisas têm que ser racionais, você só vai conseguir me argumentar nesse sentido usando a razão. Isso é uma lógica circular, segundo os críticos do cristianismo, porque você precisa usar a razão para provar que a razão é uma coisa boa. Lógica circular. Logo, não devemos usar a razão. É isso? Claro que não. O fato é que, para o racionalista, a razão é a autoridade auto-autenticada. É uma ideia axiomática, é uma ideia auto-evidente, é uma ideia a priorística. É uma ideia que possui em si o fundamento dela mesma. Essas ideias a priori possuem a autoridade em si mesma, uma vez que elas não são ideias que nós podemos provar a partir de outras coisas, mas apenas por meio da própria ideia em si. Uma vez que a Escritura é a palavra de Deus, ela tem autoridade. Uma vez que ela é o próprio Deus falando, existe uma autoridade intrínseca ali. Quando você encontra e vê a Deus, o que você espera que o valide? Nada, ele próprio se valida. Quando falamos de uma autoridade final, então, falamos de algo tão fundamental em si mesmo que chega a parecer um raciocínio circular.
Tem uma percepção muito legal de um artigo que eu gosto muito, de um cara chamado William Arlston, talvez um dos mais importantes epistemólogos e filósofos da religião do século XX. Ele argumenta nesse artigo, vale muito a pena você ler, se você tiver interesse nesses debates mais profundos sobre Bíblia, que se nós quisermos saber se Deus abaliza a Bíblia como fonte de crenças religiosas fundamentais, não há qualquer outro meio para saber disso, senão pelo que sabemos sobre Deus, sua natureza, seus propósitos, seus planos e suas ações. E onde vamos buscar esse conhecimento sobre Deus? A única fonte que temos é a própria revelação de Deus na Bíblia. Então eu preciso da Bíblia para me revelar quem é o Deus que abaliza a própria Bíblia. É um argumento circular? Claro. É circular justamente porque nós chegamos a uma autoridade que valida a si própria. Agora, essa não é uma excentricidade protestante, tá? Católicos também dependem de um raciocínio circular na sua doutrina da revelação. Eles apenas adicionam um elemento diferente. No lugar da auto-autenticação do texto, há a igreja como instituição autenticadora. Mas a igreja acaba sendo, por si só, um elemento auto-autenticado do jeito católico de pensar a igreja. Se você perguntar para um católico romano por que é que devemos crer nessa Bíblia, ele vai dizer que é porque a igreja diz que essa é a Bíblia. Se eu perguntar por que é que devemos seguir o que a igreja diz, ele vai dizer que é porque Jesus fundou essa igreja e não nenhuma outra. E que essa igreja tem todas as características de algo fundado por Jesus. Ora, eu posso perguntar pro católico, e o que é que autentica? O que é que autentica a igreja? Ah, foi Jesus que fundou a igreja. Muito bonito, né? Mas onde é que eu encontro aqui a autenticação de que essa igreja é realmente a igreja? Ele vai dizer, não, claro que não. A igreja tá aqui, existe. É um dado da realidade. Jesus nos plantou aqui. Temos todas as características de quem foi realmente fundado por Deus. O que pra eles é um argumento muito válido, mas se eu usar esse mesmo argumento pra falar da Bíblia, não, a Bíblia se auto-autentica. Jesus fundou a Bíblia. Jesus inspirou seus apóstolos, escreveram esses textos aqui. Tá aqui todas as características de que esses textos vêm de Jesus. Eles vão dizer que não pode ser, que não pode, que na verdade precisa de uma autenticação externa à Escritura. A igreja não precisa de autenticação externa à igreja, mas a Escritura precisa de autenticação externa à Escritura. Por quê? Porque sim. Como diz os jovens, because of reasons. Porque eles querem que assim seja. Eles acabam cometendo o mesmo tipo de raciocínio circular que muitas vezes nos acusam. Porque para eles a igreja é essa autoridade auto-autenticada também. Então, quando um católico romano acusa protestantes de depender de um raciocínio circular, ao apontar um dedo pra gente, ele aponta 3 dedos pra si e um dedo pra Deus. É assim que fala. Um dedo pra Deus, não é? Todo cristão vai chegar em algum momento em alguma autoridade final e auto-autenticada. Para nós, protestantes, essa autoridade é o próprio Deus em sua revelação. Nós vamos à própria Escritura para encontrar Deus falando e ouvir Deus falando, reconhecendo a sua voz. Quando tratamos de um cânon auto-autenticável, falamos de um cânon em que a própria voz de Deus é reconhecível naqueles documentos. Por isso, nada externo precisa validá-los, pois o próprio Deus se valida pelo peso de sua própria voz, pelo peso de sua auto-revelação. A ideia de um cânon auto-autenticado certamente não é nova. Um cânon auto-autenticado é uma das bases fundamentais do modo como os protestantes entendem a Bíblia. É o ensino característico dos reformadores e o fundamento para a doutrina do Sola Escritura. O reformador francês João Calvino disse exatamente o seguinte: somente Deus é uma testemunha adequada de si mesmo em sua palavra. A Escritura é, de fato, auto-autenticada. Francis Turretin, o teólogo sistemático, vai dizer a mesma coisa. Vai dizer assim: a Escritura, que é o primeiro princípio da ordem sobrenatural, é conhecida por si mesma e não precisa de argumentos derivados de fora para se provar e se dar a conhecer a nós. A própria reforma protestante já estabelecia essa ideia de um cânon que tinha a sua autoridade dele mesmo. Herman Bavinck, que talvez um dos teólogos protestantes mais queridos aqui no Brasil, fala que os pais da igreja já entendiam as escrituras assim. Ele diz que nos pais da igreja e nos escolásticos, a escritura repousava em si mesma, era confiável em si mesma e a norma primária para a igreja e a teologia. O Bavinck está argumentando que a Escritura possui uma autoridade final, o que ele chama de primeiro princípio. A postura protestante então deve ser: eu acredito na Bíblia por causa da Bíblia, e não por causa de qualquer outra coisa. Eu tenho na Bíblia um testemunho confiável da autoridade de Deus. O Bavinck vai continuar dizendo o seguinte em outro lugar: a autoridade da Escritura a respeito de si mesma depende da Escritura. Vê, não é uma invenção moderna, é a visão protestante sobre a formação do cânon. Vê só, gente, é uma coisa muito, muito séria. Como é que a igreja pode ser a definidora do cânon se é ao cânon que a igreja se submete? Se a igreja foi formada pela palavra e pela pregação e pela revelação. Então, antes de existir igreja, existia a Bíblia. Antes de existir igreja, existia um Deus que falava para, a partir de sua palavra, formar a igreja. Mesmo quando essa Bíblia ainda não estava escrita, quando ainda era uma tradição verbal. Essa tradição verbal, então, é registrada num papel. Esse registro no papel chega até nós, encadernado, traduzido por uma editora, mas a partir do momento que Deus fala, a revelação precede a redenção. A revelação precede a redenção, porque é por meio da revelação de Cristo que ele trouxe a mensagem da redenção para nós. Já existia igreja antes de existir Bíblia. Até onde me consta, o Antigo Testamento já existia antes de existir igreja. Já que eu acredito que a igreja começa em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Jesus disse que edificaria a sua igreja, ele usa o futuro. A igreja começa no período do Novo Testamento, com a morte, ressurreição de Jesus e então descida do Espírito Santo. Já existia Escritura antes da existência da igreja. E os ensinos de Jesus já existiam antes da igreja começar. A revelação de Cristo precede a igreja.
E essa autoridade que se manifesta a nós por meio da palavra está acima de qualquer um de nós como cristãos. Então como é que a igreja que está submissa à revelação pode ser a definidora do que é a revelação? Como a igreja pode ser a definidora do livro a quem ela deveria ser submissa? Nós devemos nos submeter à Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Todos os modelos canônicos mais comuns fundamentam a autoridade do cânon em algo fora do cânon, seja na comunidade, como no caso dos católicos, seja na história, como no caso dos historiadores da religião ateus, mas isso submete o cânon à relatividade dos estudos históricos e ao nosso insight humano falível. Ou seja, para citar o calvinista Richard Gaffin, isso destruiria o Novo Testamento como cânone, como autoridade absoluta. Se nós devemos nos submeter a Deus, como podemos ser aqueles que definem qual é a sua revelação? Se a nossa vida deve ser entregue a Ele, se entregamos a nossa mente e o nosso coração a Deus por meio do que é revelado nas Escrituras, como nossa própria mente e coração seriam os definidores da Escritura? Porque no fim das contas a igreja é isso, são seres humanos. O magistério da igreja é uma comunidade de pessoas que também deveria estar sujeita à Escritura. Como é que eles seriam os definidores da Escritura? O teólogo holandês Herman Ridderbos expressa essa mesma preocupação com essas abordagens quando ele diz que surgem problemas sempre que as escrituras não são mais consideradas como o princípio exclusivo da canonicidade, quando alguma outra coisa vem em substituição. Se nós somos aqueles que se sujeitam à escritura, como podemos ser aqueles que a definem? Se nós somos sujeitos à escritura, temos uma dívida com ela. Ela nos rege e nos norteia. Então como podemos definir o que é a escritura? Nós só podemos nos aproximar dela. Nós podemos recebê-la, mas nunca defini-la, nunca construí-la. É uma arrogância tremenda quando um grupo diz que nós entregamos, nós demos a Bíblia para o mundo. Quem deu a Bíblia para o mundo foi Deus. O mundo se submete de cabeça baixa àquilo que Deus nos deu. É por isso que é necessário um modelo canônico que não baseie o cânon do Novo Testamento em uma autoridade externa, mas busque fundamentar o cânon no único lugar em que ele poderia ser fundamentado, na sua própria autoridade. Se o cânon carrega a própria autoridade de Deus, a que outro padrão ele poderia apelar para se justificar? Para que o cânon seja cânon, ele deve ser auto-autenticado. Deus jurando por si mesmo. Isso permite que o cânon tenha voz em sua própria autenticação. Dizer que o cânon é auto-autenticável significa dizer que as bases que nós usamos para definir qual é o cânon do Novo Testamento estão no próprio Novo Testamento. Não por meio de uma lista de livros dentro do próprio Novo Testamento, mas sim por meio da Escritura apresentar a sua própria autoridade como autoridade do próprio Deus, como um texto que revela o próprio Cristo e que a partir do momento em que os textos do Novo Testamento são a voz do Espírito Santo, eles são intrinsecamente diferentes de qualquer outro documento que se diga bíblico sem ser. Quando os católicos romanos dizem que sem uma decisão formal do catolicismo no século IV não haveria um cânon, eles estão dizendo, no fim das contas, que os textos da revelação de Cristo não são em nada diferentes de outros documentos comuns, de modo que ninguém poderia perceber a diferença desses documentos se não fosse a igreja no século IV dizendo isso. Mas se existe algo nesses documentos que faz eles serem a voz do próprio Deus, há neles próprios uma autoridade reconhecível. Esse é justamente o próximo ponto do nosso vídeo, onde a gente vai conversar sobre os componentes de um cânon auto-autenticado. Porque até aqui tudo certo, né? Você já entendeu que Deus tem uma autoridade revelada que se dá na sua palavra. Mas quais seriam então os componentes de um cânon auto-autenticado? O Kruger faz uma ótima definição disso, quando ele fala que os componentes são exposição providencial, atributos de canonicidade e testemunho interno do Espírito Santo. Deixa eu falar aqui o que é cada um. Vamos primeiro com exposição providencial. Para que a igreja seja capaz de reconhecer os livros do cânon, ela precisa primeiro ser providencialmente exposta a esses livros, uma vez que ela não pode reconhecer um livro que não possui. A igreja recebeu esses livros, ela foi exposta providencialmente e pela graça de Deus a esses documentos. Quando Jesus promete em João 10:27 que as suas ovelhas responderão à sua voz, ele está dizendo que a sua voz seria então ouvida pelas ovelhas. Se ele fala por meio da revelação das Escrituras, então irão se manifestar realmente nesses livros, então a voz seria ouvida pelas ovelhas por meio desses livros. Se Deus pretendia dar um cânon para a sua igreja corporativa e não apenas para uma congregação isolada por um período limitado de tempo, então teríamos todos os motivos para crer que ele preservaria providencialmente esses livros e o exporia à igreja por meio do Espírito Santo, para que a igreja pudesse reconhecer esses documentos de forma correta como canônicos. Isso explica muito bem a questão dos livros apostólicos que se perderam e ficaram limitados a uma única igreja. Foi o Craig Evans, famoso acadêmico evangélico, que argumentou que o fato de que certos livros foram perdidos dá motivo para pensar que Deus não desejava que esses escritos fossem incluídos na revelação autorizada. De fato, nós perdemos várias mensagens divinas do período apostólico. Nós não temos acesso às falas de Paulo quando ele pregou nas igrejas. Nós não temos registro das conversas de Paulo com os membros da comunidade. Nós não temos todas as cartas que foram escritas por Paulo. Mas Deus, providencialmente, escolheu um grupo de cartas, um grupo de documentos, para que elas não fossem úteis apenas para as comunidades que as receberam no primeiro momento, de modo limitado e local.
Deus providencialmente escolheu alguns textos para que eles fossem fundacionais, para que toda a igreja, além daquele período, tivesse acesso a eles. Sendo assim, por exemplo, quando Paulo escreveu a Epístola aos Laodicenses, que é mencionada na carta aos Colossenses, e essa carta se perdeu, ela nunca foi uma carta canônica, uma vez que ela era palavra de Deus apenas para aqueles que a receberam no primeiro momento, assim como um ensino público de Paulo, assim como uma tradição oral a qual Paulo se refere. É uma tradição que se perdeu, nós não temos acesso àquilo que era oral do período primitivo. Só temos acesso a essas coisas quando elas foram escritas. Tem gente que acredita, é muito engraçado, né, que a tradição oral da Igreja Católica é como se fosse um corpo de informações desconhecido que continua sendo passado apenas oralmente por um grupo de padres gnósticos trancados dentro de um tipo de porão do Vaticano. Mas não é. O que é chamado de tradição oral, na verdade, é o registro escrito dos primeiros cristãos pós-apostólicos. Porque se acredita que esses cristãos pós-apostólicos tiveram acesso a verdades apostólicas que não foram escritas no Novo Testamento e que então eles escreveram essas verdades apostólicas. Então a chamada tradição oral da igreja é uma tradição literária do mesmo jeito. Só se acredita que essa tradição literária é o registro de verdades apostólicas que só foram passadas oralmente. O que é que protestantes acreditam? Que a gente não pode confiar na patrística como preservadora, infalível, perfeita ou, em determinado grau, profundamente confiável dessa tradição oral dos apóstolos. Por quê? Porque os patrísticos se contradizem o tempo inteiro, porque eles discordam o tempo inteiro, porque você encontra concordância absoluta em pouquíssimos temas da patrística, e a grande maioria deles não teve tanto acesso assim aos apóstolos em primeiro lugar. Então a gente pode avaliar essa chamada tradição oral da Igreja Católica também. Porque, de fato, a tradição oral dos apóstolos se perdeu. A única tradição oral apostólica que chega até nós hoje, não chega até nós através da patrística, dos primeiros pais da igreja, chega até nós através dos textos dos apóstolos. A tradição oral deles virou texto, virou Bíblia. A nossa tradição oral tá escrita. Assim como a tradição oral dos católicos também está escrita, mas nos patrísticos. Nós não confiamos nos patrísticos como testemunha oficial, como palavra de Deus, o que é que seja. Para nós, a palavra de Deus é apenas o que foi escrito pelos apóstolos. Assim, a gente perdeu parte da tradição oral, digamos assim, de Paulo. Mas aquilo da tradição oral que era para nós, que deveria ficar para a igreja como fundacional, foi escrita e chega até nós por meio da escritura. Assim como era a palavra de Deus, um sermão de Paulo para uma igreja, mas isso não serviu corporativamente para o povo de Deus quando aquilo não foi registrado, porque Deus não quis providencialmente preservar aquele texto para o seu povo, existem alguns outros textos que Deus preservou, permitiu que foram registrados, que chegasse até nós, e então houve uma exposição providencial para que aquele livro, então, servisse à igreja e fizesse parte do cânon. Por isso, quando alguém me pergunta, Iago, se acharmos uma carta perdida de Paulo, será que ela poderia ser adicionada no cânon hoje? Não, porque não houve exposição providencial dessa carta para a igreja. Essa carta não fazia parte da vida da igreja, porque nós temos acesso ao que fazia parte da vida da igreja, a gente tem isso escrito. Sabemos quais eram os livros que circulavam em muitas igrejas. Nós não teríamos nenhuma nova carta que circulava entre as igrejas. Achamos a Epístola de Paulo aos Filadélfios. Opa, por que essa carta não rodou entre todas as igrejas? Porque essa carta não era conhecida por outras igrejas. Essa carta certamente não seria considerada como uma carta verdadeira, porque nós não temos registros dessa carta circulando entre as igrejas. Por isso, nenhuma carta nova que fosse encontrada, ou o que seja, poderia ser considerada realmente uma carta verdadeira, porque as cartas que fizeram parte do fundamento da igreja circularam entre as igrejas. Nenhuma carta nova perdida de alguém teria circulado entre as igrejas. Então a existência dessas cartas é praticamente nula. É quase impossível que esses documentos existam. E se existem, fizeram parte de uma comunidade local muito específica. Não foram o fundamento da formação da igreja no início do período cristão. Sabe, eu gosto muito do modo como Michael Kruger explica essa relação entre canonicidade e exposição ao texto. Ele diz que o Evangelho de João era realmente canônico quando a tinta ainda estava molhada no papiro, antes de qualquer cristão ter lido aquele texto. Mas a igreja só teria percebido a canonicidade disso mais tarde, após ele compartilhar esse texto com a igreja. Então, aquele texto é reconhecido como canônico. A igreja posterior poderia então olhar para trás, como nós, e perceber que um cânon realmente existia no primeiro século, embora na época a igreja ainda não tivesse totalmente unânime sobre isso. Por mais que existisse um cânon no período primitivo, a necessidade do reconhecimento só se tornou maior com o passar do tempo e com a morte dos apóstolos. De fato, os textos que Deus preservou foram reconhecidos e mantidos com a igreja. Então, essa exposição providencial foi o primeiro momento para caracterizar esses textos como Deus fundando o seu povo e guiando o seu povo. O segundo componente de um cânon auto-autenticado são os atributos de canonicidade. Você já deve ter ouvido falar sobre isso na internet em algum lugar se você é interessado no tema do cânon. Esses atributos são basicamente características que distinguem os livros canônicos de outros livros que existem por aí. Existem pelo menos 3 atributos de canonicidade. São as qualidades divinas, ou seja, livros canônicos carregam as marcas da divindade, a recepção corporativa, os livros canônicos são reconhecidos pela igreja como um todo, e origens apostólicas. Os livros canônicos são resultados da atividade histórica e redentora dos apóstolos. Quando nós falamos de qualidades divinas, nós estamos falando que uma vez que os livros canônicos foram constituídos pela atividade reveladora do Espírito Santo, então é normal que houvesse alguma evidência dessa atividade dentro dos próprios livros. A impressão do Espírito Santo desses livros. Como o John Murray resumiu muito bem, se a escritura é divina em sua origem, caráter e autoridade, deve conter as marcas ou evidências dessa divindade. Essas marcas de divindade podem incluir uma variedade de coisas, mas tradicionalmente se incluem beleza, eficácia, harmonia, unidade de doutrina e poder
transformador proveniente do Espírito Santo. O próprio João Calvino entendeu que havia qualidades objetivas evidentes nos livros canônicos que mostram que eles são de Deus. Tem uma citação bonita dele aqui, o que ele fala: é fácil ver que as Sagradas Escrituras, que até agora ultrapassaram todos os dons e graças do esforço humano, respiram algo divino. Em outro lugar, ele diz: de fato, as Escrituras exibem uma evidência tão clara de sua própria verdade quanto as coisas brancas e pretas fazem com sua cor, ou coisas doces e amargas fazem com o seu gosto. No outro lugar, o Calvino vai dizer: no que diz respeito às Sagradas Escrituras, ela está claramente repleta de pensamentos que não poderiam ser concebidos humanamente, e cada um dos profetas seja examinado. Nenhum será encontrado que não excedem muito a medida humana. Consequentemente, aqueles para quem a doutrina profética é insípida devem ser considerados como sem papilas gustativas. De muitas maneiras, as qualidades divinas das Escrituras são análogas à maneira como o mundo natural atesta Deus como Criador. Os cristãos têm argumentado historicamente que nós sabemos que o mundo natural é de Deus porque traz suas marcas e os atributos de Deus manifestos ali. A beleza, a excelência, a harmonia da criação atestam o fato de que Deus é o seu autor. Como afirma o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romanos 1:20 vai explicar que os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Se o mundo criado, se a revelação geral é capaz de falar com clareza que ela é de Deus, de uma percepção óbvia, bastando olhar para ela, então quanto mais o cânon da Escritura, a revelação especial, falaria que ela é de Deus e traria a impressão digital do Senhor ali dentro. Muitos católicos argumentam corretamente que basta olhar para a criação para perceber que há Deus ali. Por que seria diferente com a Escritura? Basta olhar para o texto que é inspirado para perceber Deus ali. John Murray traça essa mesma conexão quando diz o seguinte: se os céus declaram a glória de Deus e, portanto, no testemunho do seu Criador divino, a Escritura, como obra de Deus, também deve conter as marcas da sua autoria. Bom, em terceiro lugar, como terceira marca de canonicidade, a gente tem a recepção corporativa. Em toda essa discussão, nós estaríamos errados se pensássemos no reconhecimento do cânon como acontecendo apenas em um nível pessoal e individualista, como se fosse simplesmente eu decido o cânon, eu reconheço o cânon, o que é que seja. Existem boas razões bíblicas para pensar que o testemunho também resultaria em uma recepção corporativa ou pactual da palavra de Deus. Com isso, eu não quero dizer que a igreja tem unidade absoluta em relação ao cânon já no primeiro momento que o cânon é formado, no fim do século I. Ainda haveria porções ou subgrupos com opiniões diferentes ainda por alguns séculos, mas que a igreja como um todo, tanto no presente quanto ao longo dos tempos, experimentaria uma unidade predominante acerca do cânon. Se for assim, então, nós temos bases bíblicas para pensar que o consenso da igreja é um indicador confiável de quais livros são canônicos ou não. Muita coisa na Escritura sugere que nós devemos esperar que o cânon seja recebido no nível corporativo e pactual. O padrão redentor de Deus não tem sido simplesmente redimir indivíduos, mas redimir um povo, uma igreja para si mesmo. E quando Deus, por sua atividade redentora, cria uma comunidade de aliança, ele então dá a eles documentos de aliança que testificam dessa redenção. Por isso que muitos teólogos protestantes têm argumentado que os livros canônicos são, em última instância, os livros da aliança. O testemunho bíblico indica que é o povo corporativo de Deus, não como indivíduos, mas como um todo, que são confiados os oráculos de Deus, quando Paulo fala sobre os judeus no Antigo Testamento. Se os livros canônicos de Deus, em última análise, têm um propósito corporativo, temos todos os motivos para pensar que, em última instância, eles serão recebidos corporativamente. Logo, o cânon não pode governar uma comunidade a menos que seja recebido por essa comunidade. Por isso que nenhum grupo isolado tem autoridade para definir o que é ou não cânon. Não foi Roma que definiu o que é o cânon, ou os cristãos coptas, ou mesmo os macionitas, ou mesmo Lutero lá com suas crises lá com o Evangelho de Tiago, mas foi o povo de Deus, foi a igreja, a comunidade corporativa de Deus ouvindo a voz do Espírito, dizendo: aqui Deus está falando, ali não. Tem um artigo muito bom chamado Canonicidade, Apostolicidade e Autoridade Bíblica, escrito pelo Evans, que diz o seguinte: olha a citação legal, ele diz: parece altamente plausível, então, que se Deus vai fazer com que uma revelação autorizada seja dada, ele também vai fazer com que essa revelação seja reconhecida. Nessa visão, então, o fato de que a igreja reconheceu os livros do Novo Testamento como canônicos é, em si, uma razão poderosa para acreditar que esses livros são, de fato, a revelação que Deus pretendia que os humanos tivessem. Por quê? Porque foi a igreja quem deu o cânon? Não, porque a igreja recebeu como comunidade o cânon. Bavinck novamente vai dizer: submetidos a esse título de testemunho do Espírito Santo, está o testemunho que o Espírito deu às Escrituras na igreja ao longo dos séculos. E este testemunho é diretamente corporificado na confissão unida da comunidade crente ao longo dos séculos e que a Escritura é a palavra de Deus. Isso me lembra muito a afirmação do Roger Nicole, quando ele diz que nós podemos saber quais livros pertencem ao cânon apelando para o testemunho do Espírito Santo, dado corporativamente ao povo de Deus e manifestado por uma aceitação quase unânime do cânon do Novo Testamento nas igrejas cristãs. Existia, sim, muita concordância sobre esses livros, pouca discordância acerca de quais eram os livros disputados
ou não. Aqui a gente começa a ver o papel adequado da igreja na autenticação do cânon. Os livros recebidos pela igreja informam nosso entendimento de quais livros são canônicos ou não porque a igreja seja infalível, ou porque a igreja criou ou constituiu o cânon, ou não porque a igreja nos deu a Bíblia, mas porque a recepção desses livros pela igreja é um resultado natural e inevitável da natureza de auto-autenticação da Escritura. Ver o papel da igreja no contexto de uma Bíblia que se auto-autentica pode trazer uma nova compreensão para a relação complexa entre a igreja e o cânon e pode servir como um corretivo para algumas posições extremas de outros modelos canônicos, como o modelo católico romano. O modelo católico insiste que a recepção desses livros pela igreja é a única base para a autoridade do cânon. No modelo de auto-autenticação, no entanto, a recepção desses livros pela igreja não é a prova de uma autoridade da igreja sobre o cânon, mas é uma evidência do oposto, da autoridade, do poder e do impacto das escrituras de auto-autenticação para obter uma resposta corporativa da igreja. Como um teólogo observou certa vez, o conteúdo desses escritos bíblicos exerceram uma coerção autorizada sobre aqueles que recebiam sua palavra. Isso porque esse texto é vivo e eficaz, como disse o autor aos Hebreus. Nós não reconhecemos esses livros como se fôssemos historiadores tentando reconhecer o que é de Platão e o que não é. Nós estamos lidando com um texto vivo, em que o próprio Deus fala conosco, e o que fazemos como ovelhas é ouvir essa voz, rejeitando as vozes falsas, recebendo a voz verdadeira. É por isso que Karl Barth nos diz, e para mim, essa é a citação máxima, é a referência máxima que eu posso fazer desse vídeo aqui. Karl Barth tinha lá suas polêmicas, seus problemas, mas essa frase, para mim, define todo o debate sobre cânon. Karl Barth vai dizer: a Bíblia se constitui em cânon. O cânon existe porque se impôs à igreja como tal. Tanto católicos como protestantes acreditam que a igreja teve um papel no processo de recebimento e de alguma forma espalhar esse cânon pelo mundo, mas a igreja foi o termômetro do cânon, não o termostato do cânon. A igreja disse: opa, são 38 graus, hein? Mas a igreja não definiu se era febre ou não. Os efeitos dessa febre aconteceriam de qualquer jeito. A igreja não é o termostato que define a temperatura, como o ar-condicionado, eu quero mais frio ou mais quente. A igreja só disse: tá aqui os textos que Deus deu para o seu povo. A igreja refletiu o que Deus estava falando, de modo corporativo. Você não precisava de uma autoridade central em Roma batendo o martelo sobre o que era cânon ou não, porque Deus bateu o martelo sobre o que era cânon ou não. A igreja recebeu isso corporativamente. O fato de que a igreja, por meio do testemunho interno do Espírito Santo, responderá coletivamente à voz de Cristo nesses livros, não torna a voz de Cristo nesses livros de alguma forma dependente da resposta da igreja. Os livros não são canônicos porque foram reconhecidos, eles foram reconhecidos porque eram canônicos. Essa é a distinção que define o modelo de auto-autenticação. Por isso que nós temos todas as razões bíblicas para acreditar que a obra do Espírito Santo no coração do seu povo, tanto individual como corporativamente, é eficaz e que Cristo cumpre a sua promessa e que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguirão. Ridderboss mais uma vez resume dizendo: Cristo estabelecerá e edificará a sua igreja, fazendo com que ela aceite apenas esse cânon e por meio da assistência e testemunho do Espírito Santo, o reconheça como seu. Novamente, isso não significa que a gente deveria esperar a unidade perfeita já nos primeiros séculos de cristianismo, mas isso significa que devemos esperar encontrar uma unidade corporativa e pactual, que é precisamente o que nós encontramos na história. Bom, nós já temos a exposição providencial, esses 3 atributos divinos de canonicidade, então a gente vai para o nosso terceiro atributo de canonicidade, que é o fato de que todos os livros canônicos são livros apostólicos. A mensagem da redenção em Jesus Cristo foi confiada aos apóstolos de Cristo, a quem ele deu toda a sua autoridade e poder. Jesus falou: quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os apóstolos são o elo entre os próprios eventos redentivos e o anúncio subsequente desses eventos. Não apenas os próprios apóstolos escreveram muitos desses documentos do Novo Testamento, a maioria deles, mas em um sentido mais amplo, eles presidiram a transmissão do depósito apostólico e trabalharam para garantir que a mensagem de Cristo fosse preservada com firmeza e precisão para gerações futuras por meio da ajuda do Espírito Santo. E isso foi algo reconhecido e recebido de forma muito explícita pelos pais da igreja, que estavam constantemente rejeitando e aceitando documentos baseado na ideia de que esses documentos vieram ou não dos apóstolos. Esse atributo nos lembra que a autenticação do cânon tem um forte componente retrospectivo. O que isso quer dizer? Que a busca pelo cânon foi um ato de olhar para trás, para uma época histórica particular em que Deus agiu em Jesus Cristo e então reconhecer que esses livros fornecem a interpretação apostólica autorizada dessas ações. Agora, é ainda mais do que isso. Não é apenas a informação de que esses livros são sobre a obra redentora de Cristo na história, mas é a declaração de que esses livros são o produto da obra redentora de Cristo na história. É a declaração de que esses livros são o resultado da autoridade que Cristo deu aos seus apóstolos, com esses textos se tornando o fundamento permanente para a igreja. É por isso que os livros canônicos não são apenas marcados por qualidades divinas e por recepção corporativa.
Eles não são apenas exemplos de revelação genérica que Deus oferece à igreja no presente e pode continuar a oferecer no futuro, mas são o estágio final e completo da revelação oferecido de uma vez por todas no passado. Aqueles homens olharam para trás procurando os textos que já haviam sido revelados e concluídos. E isso envolveu reconhecer que os apóstolos possuíam uma autoridade especial que nenhum outro homem teve posteriormente. Claro que se um dos atributos da canonicidade são as origens apostólicas de um livro, então isso envolve um apelo a algumas evidências históricas externas para estabelecer se um livro é apostólico ou não. De fato, dado que existem pouquíssimos escritos cristãos existentes fora do Novo Testamento que podem ser razoavelmente datados do primeiro século, simplesmente não há muitos outros candidatos potenciais para a canonicidade. Temos uma quantidade muito pequena de livros que podem brigar pelo hall de apostólico. Não acredite na ideia de que a igreja não tinha um consenso quase total sobre o cânon, de que eles viviam em disputa sobre cânons completamente diferentes, porque não era assim. Isso é mentira para te convencer de que a escritura não tem a autoridade que ela diz ter. O que realmente diferencia o modelo de auto-autenticação de qualquer outro modelo de cânon é que ele não se trata apenas de ter 3 atributos de canonicidade, mas sim da forma como esses atributos se conectam. Eles não são 3 qualidades independentes e isoladas que os livros canônicos possuem. Cada um desses atributos está ligado aos outros 2. Então, não dá para falar de um sem falar de alguma forma dos outros. Eles são todos interligados. As qualidades divinas de um livro só existem porque eles foram escritos por um autor apostólico inspirado. E se um livro tem um autor apostólico inspirado, é por causa da inspiração do Espírito Santo. Então ele vai ter, inevitavelmente, essas qualidades divinas. Além disso, qualquer livro com essas qualidades divinas que tem a origem apostólica vai naturalmente se impor à igreja e através do testemunho vai ser aceito coletivamente. E se uma igreja recebe um livro assim, então ele tem de ter essas qualidades divinas que fazem a igreja reconhecer a voz de Cristo ali. É uma grande mistura desses 3 elementos como uma coisa só. As origens apostólicas não dizem respeito apenas ao contexto histórico de um livro, mas também às qualidades que surgem dessas origens e como isso leva à aceitação da igreja. Do mesmo modo, as qualidades divinas não se referem só às marcas internas de um livro, mas também à sua origem e ao impacto que essas qualidades têm na igreja. E a recepção da igreja não trata apenas da resposta dela a um livro, mas também das razões por trás dessa resposta, ou seja, as qualidades divinas e as origens apostólicas. Por isso, todos os 3 atributos são fundamentais se a gente quer ter uma compreensão bíblica do cânon. Bom, agora que nós já falamos sobre a exposição providencial e passamos um bom tempo falando dos atributos de canonicidade, a gente pode encerrar falando do terceiro componente de um cânon auto-autenticado, que é o testemunho interno do Espírito Santo. Para que os crentes reconheçam corretamente esses atributos da canonicidade, o Espírito Santo trabalha para superar os efeitos do pecado na nossa mente e produz a crença de que esses livros são de Deus. Nós já falamos disso quando falamos sobre a recepção corporativa da igreja. A partir do momento que temos esses atributos divinos no texto, atributos que são reconhecíveis, se somos ovelhas que sabem reconhecer a sua voz, então nós identificamos nesses textos a voz de Deus. Deus fala, e se ele fala, nós ouvimos a sua voz. O próprio Jesus afirmou essa realidade quando ele declarou em João 10:27. Da mesma forma, ele falou a respeito das ovelhas em João 10:5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, aplicando isso à percepção e definição de cânon do Novo Testamento, os livros canônicos são recebidos por aqueles que têm o Espírito Santo neles. Quando os olhos das pessoas são abertos, elas são atingidas pelas qualidades divinas das Escrituras, sua beleza, harmonia, eficácia e tudo mais. E reconhecem e abraçam as Escrituras pelo que são, a palavra de Deus. Elas percebem que a voz das Escrituras é a voz do pastor. Nós percebemos a voz das Escrituras e conseguimos definir o cânon porque as Escrituras são a voz do nosso Deus. Porque o Senhor, o pastor, fala de modo sobrenatural e a igreja, de modo corporativo, consegue reconhecer a Escritura. Foi o Herman Bavinck quem disse que a Escritura e o testemunho do Espírito Santo se relacionam um com o outro como verdade objetiva e segurança subjetiva, como a luz e o olho humano. Como a verdade objetiva, a luz, e o olho humano, a percepção subjetiva. Assim, quando um cristão abraça as Escrituras como palavra de Deus, suas ações são totalmente racionais e justificadas, porque repousam na base mais segura possível, os atributos divinos das Escrituras. Claro que existe um aspecto de percepção subjetiva através da atuação do Espírito em cada um, mas não é um subjetivismo, onde cada um recebe do jeito que quiser a palavra, porque o Espírito atua de forma objetiva e clara por meio da palavra de Deus. Quais são, então, as implicações da ideia de um cânon auto-autenticado? Nós dispomos de um cânon que é a voz de Deus e que fala aos nossos corações. Nós temos um cânon no qual nós podemos confiar como se o próprio Senhor estivesse se revelando à sua igreja, porque Ele está. Contamos com um cânon que não depende de ninguém para se definir, que não depende dos erros ou acertos da igreja no início ou no fluxo da história, porque Ele próprio se define enquanto voz de Deus. Então, diante da pergunta, a Igreja Católica nos deu a Bíblia? A gente tem que responder se existia Igreja Católica naquele tempo. É outro assunto. Mas mesmo sem entrar nisso, a gente pode responder não. A igreja recebeu a Bíblia. Quem nos deu a Bíblia foi Deus, e Ele apenas. O papel da igreja nesse processo foi muito mais passivo
do que tenta fazer parecer. Bom, eu sei que alguns de vocês estavam esperando que hoje a gente começasse a série sobre contradições bíblicas, como eu prometi na semana passada. Mas eu achei que era um timing mais interessante a gente primeiro defender mais uma vez a autoridade das escrituras antes de partir para a análise dos textos específicos. Até porque no vídeo passado algumas pessoas mandaram comentários dizendo: Iago, você está defendendo aí a inerrância da escritura? E tá usando a escritura para defender a inerrância da escritura, é razão circular? Eu acho que já ficou muito claro porque é que não é razão circular quando a gente fala da fé que é estabelecida em um Deus que é ele próprio a fonte de toda a autoridade. Semana que vem a gente começa nossos vídeos sobre contradições bíblicas, mas de vez em quando, nas segundas-feiras, eu vou quebrar aí a série para poder tocar em outros assuntos também, pra gente não ficar só numa única temática, né? E, claro, em algum momento eu vou voltar aqui para conversar com vocês sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Eu tô devendo isso já faz uns anos e eu finalmente consegui, com a minha licença aqui nos Estados Unidos, um tempinho para preparar esse material. Então, não deixa de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Eu sou o pastor Iago Martins, você tá no 2 Dedos de Teologia e a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então assina as notificações para você não perder nada. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.